Bom dia a todos, advogados, servidores, membros do Ministério Público, senhores desembargadores, secretaria aqui do Pleno. Tenhamos uma boa sessão. Passo aqui a palavra à Secretaria do Pleno para fazer o pregão. Senhor presidente, a desembargadora Ilka Esdra pediu a retirada de 2 processos. O primeiro processo a ser retirado é o processo 13 da pauta 0016 808 04 2020 0004, de relatoria da desembargadora Ilka Esdra Silva Araújo. Registro a presença dos advogados Fernando Ramos Gonçalves, por videoconferência em defesa da Rádio e TV Difusora do Maranhão Limitada, e dos advogados Suiane de Souza Guzmão e Josemar Emílio Silva Pinheiro, em defesa de Danilo Marcos Oliveira Quixaba. O outro processo a ser retirado de pauta é o 18 0017 622 39 2018 0019, de relatoria também da desembargadora Ilka Esdra Silva Araújo. Registro a presença da advogada Mariane de Brito Pinto, em defesa de Mateus Supermercados S.A., e também por videoconferência do advogado Ian Samitrius Lima Cavalcante, em defesa de L. Kelly da Silva Rodrigues. Iniciando as preferências, o primeiro a ser apregoado é o processo de número 5 da pauta, RO sumaríssimo 0016 446 42 2019 0002, de relatoria da desembargadora Ilka Esdra Silva Araújo, pedido de preferência pelo advogado Tiago Sereno Furtado, em defesa de Elisane Cristine Monteiro Souza. Desembargadora Ilka com a palavra. É o 5º da pauta. Bom, só está presente o advogado, ou ambos estão presentes? Apenas o advogado Tiago, em defesa da Elisane Cristine Monteiro Souza. Certo. Então, doutor, o ponto do recurso da reclamante é só a questão de honorários advocatícios, única e exclusivamente. O juiz de primeiro grau fixou em 5%, não é isso? Bom, eu não vi nenhum motivo para reformar a sentença nesse ponto. Mas tenho uma boa notícia para lhe dar, porque no recurso do reclamado, que é a parte que mais interessa ao reclamante, que é a discussão do auxílio-doença acidentário concedido pelo INSS, essa questão do afastamento, do FGTS, do período desse afastamento, eu também não estou dando provimento. Diante disso, eu estou até delimitando aí qual seria seu ponto de inconformismo, né? E Vossa Excelência decidirá se quer fazer a sustentação ou não. No caso, um ponto só não lhe atende, mas é o ponto menos relevante, né? O senhor vai utilizar para fazer a sustentação, registro? Se me permite, desembargador, apenas 1 minuto para falar dos honorários, que é o único ponto da... Claro, Tá, claro. o senhor tem os 10 minutos regimentais. Bom dia, nobres desembargadores, doutor James, doutora Ilka, doutor Gerson, membro do Ministério Público, todos os demais servidores e nobres colegas. O único ponto que, como a doutora Ilka já adiantou, é com relação aos honorários sucumbenciais do reclamante, que foi fixado no piso mínimo de 5%. É um processo que processo que litigamos contra a banca, é um processo que costuma ter vários recursos, uma execução de várias impugnações. É um processo que teve 2 laudos periciais. Nós tivemos perícia ortopédica, perícia, laudo psiquiátrico, teve um laudo que foi impugnado, nós precisamos reformar. Então, existe uma diligência
Não é, quando tratamos de causas simples, mera questão documental, entendo o posicionamento do magistrado quando ele fixa os honorários no piso mínimo. Entretanto, é um processo que ele requer uma diligência, tanto que a presença do advogado de sustentação, laudos periciais, recursos, e por esse motivo, até respeitando, claro, a posição da desembargadora em manter os honorários no piso mínimo, requer a majoração, que também é uma forma de valorizar o trabalho dos advogados que assistem e acompanham o processo. Muito obrigado. Eu agradeço. Desembargadora Ilka. A desembargadora Ilka já adiantou seu voto, vejo que não há nenhuma manifestação por parte do desembargador James. A conclusão do resultado é conhecer dos recursos, rejeitou a preliminar de nulidade suscitada pelo reclamado e, no mérito, negar-lhes provimento para manter a sentença. Doutor Tiago, muito obrigado. Desembargador Gerson, conversava com a desembargadora Ilka aqui, o voto eletrônico era no sentido de manter, né, com a sustentação, Sua Excelência, o advogado da tribuna, eu vou acolher em parte para majorar para 10%, o percentual de... Nós discutimos aqui, enquanto estávamos analisando o processo, e ouvindo o advogado, e chegamos à conclusão de que poderia ser elevado para 10%, certo? Isso, com capacidade econômica da empresa, e a média de então, é provimento parcial. Jurisprudencial aqui da turma. Provimento parcial no recurso ordinário da reclamante para majorar os honorários advocatícios, 10%. Passando a ser fixado em 10%. Próximo. Esse será o resultado dito pela desembargadora, da qual redigiu o acordo. Próximo. Obrigado, tenha um ótimo dia de trabalho. Bom dia, a todos. doutor. Próximo. Próxima preferência é o de número 3 da pauta. RO 0016 15188 2022 0005, de relatoria do desembargador James Magno Araújo Farias, pedido de preferência pelo advogado Vander Ribeiro Silva, em defesa de Gustavo Rodrigues Correia. Desembargador James, o relator. Opa, perdão. Bom, presidente, aqui nós temos um recurso ordinário interposto por Alvorada Motocicletas Limitada contra a sentença oriunda da Vara do Trabalho de Pinheiro, que, após regular a instrução, condenou a reclamada ao pagamento dos reflexos de comissões de vendas de consórcios pagas por fora no período de maio de 2017 a março de 2020, conforme o valor apontado na exordial, pagamento do repouso semanal remunerado, com reflexo sobre 13º, férias, texto constitucional, aviso prévio FGTS, pagamento de horas extras acima da 44ª hora semanal, com reflexos, houve interposição de embargos rejeitados. Aqui o recurso ordinário da reclamada aponta a reforma da decisão na forma que traz na sua tese recursal. Houve contrarrazões e temos recurso adesivo do reclamante pedindo aduzindo a ausência de exibição de documentos referentes ao período de 2018 até o fim do contrato. Eu não sei se tem a sustentação dos dois lados, doutora Valesca, só do reclamante. Só do reclamante, excelência. Eu vou antecipar, porque eu estou mantendo praticamente intacta a sentença. Tá? Eu voto... tenho vista, né? Eu já fiz Aqui, a desembargadora Ilka tinha pedido vista do processo. Eu não sei se ela vai continuar com a vista.
porque o voto que eu trago, inclusive aqui eu vejo no dispositivo que o dispositivo ele tem um erro de redação que não está em sintonia com a conclusão aqui. Mas eu vou antecipar, porque eu estou mantendo quase toda a sentença. Eu conheço o recurso ordinário, conheço o recurso adesivo, eu nego o provimento ao recurso adesivo, dou provimento parcial ao recurso reclamado apenas para excluir as horas extras, mantendo todos os demais pontos da condenação. Então, esse é o ponto que eu altero. É o ponto que eu altero. Não sei se a desembargadora Ilka vai continuar com a vista, porque aí nós deixaríamos para ele fazer a sustentação quando do retorno. É que eu apontei aqui algumas perguntas, algumas dúvidas para o desembargador James, e aí eu tinha colocado aqui vista regimental. Acho que minha assessoria nem chegou a fazer o registro, doutor. Eu sempre peço para os advogados já ficarem sabendo. E, bom, nesse caso aqui, eu ainda queria... Vossa Excelência está pedindo para ser retirada para o exame mais detido. Eu queria reanalisar e passar para o desembargador James essas minhas considerações últimas. Sim. E aí eu acho até que seria melhor deixarmos a sustentação para o dia que voltar. Pronto. E eu lhe peço desculpa, porque hoje eu já até, 2 foram ditos, né, um vai ser adiado para mas na verdade, Vossa Excelência nem tem que se desculpar, porque hoje é que o processo foi pautado mesmo, então a sua vista está marcada aqui para mim a partir de hoje mesmo. Era mais um alerta para o desembargador James do que realmente eu não tinha pedido vista antes, mas lhe peço ainda, mesmo assim, desculpas por ter vindo e ficar para outra ocasião a sustentação oral. Mas é sempre um prazer recebê-lo, então volte. Bom dia, doutor Wander, pela compreensão. Ela retira de pauta. Próxima preferência. Próxima preferência é o de número 11 da pauta. RO 0016-72785-2021-0015, de relatoria da desembargadora Ilka Esdra Silva Araújo, pedido de preferência pelo advogado Eric Abdala Brito, em defesa de TCM Transportes Coletivos Maranhense Limitada. 11 da pauta, doutora. Doutora Ilka. A desembargadora Ilka. Está representando a TCM. Isso, recorrida. Então, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. O recurso ordinário está sendo conhecido e provido. É o contrário? Recorrida. Sim. Sim, é porque era da reclamante, né, o recurso. Isso, certo. Exatamente. Então, eu não tenho uma boa notícia para lhe dar. Mas, na verdade, não é uma notícia tão ruim, porque é a questão da inépcia da inicial. O juiz de primeiro grau, ele não concedeu o prazo previsto no artigo 321 do CPC para que a outra parte sanasse a referida irregularidade que ele apontou. Então, nesse caso, eu entendo até que é conveniente para a empresa que volte para o primeiro grau e se tenha a instrução e a possibilidade reinicia de uma defesa completa. E o voto é no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para afastar a inépcia da inicial com relação ao pleito de rescisão contratual sem justa causa e o pagamento de verbas rescisórias, determinando o retorno do processo à vara de origem para regular prosseguimento do feito. É um defeito processual bem importante
e prosseguir com a possibilidade de voltar também do terceiro grau não seria uma coisa tão boa para a empresa, né? Então, eu adiantei já o voto e Vossa Excelência decide, então, se quer fazer a sustentação oral. Tudo bem, Excelência. Bom dia, desembargador presidente da turma, desembargador Gerson, bom dia, desembargador James, desembargadora relatora Ilka. Desembargadora, eu só tenho uma dúvida se a sua proposta de voto abrange a questão da prescrição frente aos pedidos de danos morais. A senhora está anulando a sentença toda e voltando à base. Tudo para voltar, dar o prazo Certo. para a correção da inicial, conforme os defeitos apontados pelo juiz, e iniciar do zero. Tudo bem. Tudo tá certo. ficou anulado. Ok, esclarecido. Então, vou fazer uma bem rápida e singela, porque é uma matéria apenas preliminar, né? Cumprimento também, não posso me esquecer, desculpe, doutor Maurício Pessoa Lima, demais servidores e advogados aqui dessa casa. Senhores, aqui é uma questão, então, apenas da preliminar de inépcia, da inicial, reclamante assistido por advogado. E, ora, não teria como ser diferente a declaração da inépcia, até porque isso não impede, havendo uma resolução, havendo uma extinção do feito sem exame de mérito, não impede que ele proponha uma segunda ação trabalhista discutindo as mesmas verbas rescisórias e não a possibilidade de se retornar ao primeiro grau para emenda. Veja, aqui é um reclamante que está afastado do emprego desde 2005, desembargadora Ilka. Então, ele não saberia e não teria realmente como quantificar verbas rescisórias com base nos atuais pisos salariais. Possivelmente, com a defesa em que nós juntamos a Convenção Coletiva de Trabalho, que está vigente, ele já tenha conhecimento dos seus atuais valores e, em se tratando nesse trecho de uma sentença terminativa, que não impediria dele postular essas verbas rescisórias numa segunda ação trabalhista, já, na verdade, sabendo dos atuais valores, possibilitando com que ele faça os cálculos, isso seria muito mais razoável do que se anular questões extremamente cruciais e relevantes, como a questão da prescrição em face do pedido do corte do plano de saúde, a questão da prescrição em face de assaltos que ele está alegando, que vivenciou lá no longínquo ano de 1998. Então, eu peço vênia para Vossa Excelência para sopesar essa questão, que realmente eu estou indo pelo lado mesmo mais técnico, porque se é uma pessoa que está afastada do seu emprego desde 2005, ou seja, estamos partindo aí para praticamente há 20 anos, né, 18 anos, então, de fato, ele agora sim, talvez até coletando provas que nós juntamos com a defesa de primeiro grau, ele tem a condição de formular uma petição apta a ser apreciada dentro desses pedidos que realmente têm que ser líquidos e certos, né? À luz do 840, parágrafo 1º da CLT. Então, peço vênia para Vossa Excelência, estou aqui para defender o mantimento integral da sentença com a negativa do provimento do apelo do obreiro. Obrigado. Vou lhe esclarecer que durante toda a minha carreira no primeiro grau, eu nunca, absolutamente nunca, declarei a inépcia de uma inicial. Porque, por mais defeitos que ela tenha, eu sempre pensei que eu estava transferindo para a parte o ônus de sofrer com a sua escolha de um profissional. Segundo, eu fiz e continuo pensando assim, até em deferência ao trabalho do advogado, qualquer que seja ele. E se eu considero que a inicial, eu já fiz exercícios durante as madrugadas de verdadeira interpretação espiritual de uma petição, para entender o que estava sendo pedido. Eu já peguei petições que tinham frases incríveis, tais como: o reclamante foi responsável pelo aumento de nascimento dos bezerros na fazenda. Então, eu não me vejo confortável para não tentar entender uma petição inicial, porque eu me sinto um pouco à vontade em declarar o trabalho de outra pessoa tão incapaz de prosseguir,
que talvez ele tenha dado o melhor dele e tenha achado que aquilo estava perfeito e bom, né? Eu, como juíza, nunca fiz isso. Então, assim, no segundo grau, eu tenho muito cuidado com essa questão do prazo, porque eu sei que muitos colegas não têm essa mesma paciência. Principalmente, você aprende muito quando está no interior e você tem que praticamente se transformar em fazendeira, roçadora de juquira, para entender o que está sendo dito. Então, eu me sinto mais à vontade fazendo o processo descer e dando a ambos os lados a oportunidade que eu acho que ambos merecem. Então, por isso, eu não vou fazer essa mudança aqui de pensamento, porque a vida inteira eu nunca fiz essa... Eu nunca me senti à vontade para destroçar um trabalho profissional, declarando-o completamente inútil para prosseguir, né? Desembargador James. Na verdade, eu já não tinha esse problema que a desembargadora tem em relação à técnica processual. Embora eu tenha aqui, eu acho que a questão, a desembargadora foi correta no sentido de que ela nem analisa o fato de ter ou não a inicial os requisitos preenchidos. Ela se pauta mais na falta da não concessão do prazo pelo magistrado ACO, quando Sua Excelência ele inobserva uma norma regimental, uma norma legal. Nesse caso, eu concordo, porque é melhor devolver e aí reabre tudo, ela afasta todos os demais itens da sentença, na medida em que a sentença, na verdade, está sendo anulada, e aí permite que a parte, em nome do devido processo legal, ela possa recomeçar e as partes possam ter a oportunidade de produzir suas provas. Eu acho mais prudente nesse aspecto. Eu acompanho o relatório. Inclusive, se ele tivesse dado esse prazo, eu consideraria que a parte persistiu numa inconsistência que o juiz estava apontando. Eu também iria por outro caminho. Porque eu acho que teria sido preservada, sim, a oportunidade da outra parte corrigir o erro que o juiz considerou intransponível naquele momento, certo? Ok. Então, fica a segunda turma dando provimento para afastar a inépcia inicial. Com relação ao pleito de rescisão contratual sem justa causa e pagamento de diversas decisórias, determinando o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação de Vossa Excelência, Desembargadoria, que é qual redigirá o acordo. Doutor Érico, muito obrigado pela presença. Obrigado. Bom dia a todos. Bom trabalho. Boa sessão. Obrigado. Próxima preferência é o de número 2 da pauta. RO 0016 122 30 2021 0019, de relatoria do desembargador James Magno Araújo Farias, pedido de preferência pelo advogado Manuel Emídio de Oliveira Neto, em defesa de Maurício Lima Moura. Eu botei um adesivo. Edvânia, ajude o doutor. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom, presidente, aqui nós temos recursos ordinários interpostos por Maurício Lima Moura, isso usando papel celulose, diante de sentença proferida na Vara do Trabalho de Timon,
que rejeitou a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho, rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial, rejeitou a prejudicial de prescrição e, no mérito, julgou parcialmente procedente nas verbas elencadas em resumo sobre aviso de 17 às 8 horas, segunda a sexta-feira, proporção de 1/3 do salário hora normal, com base no artigo 244, parágrafo 3º, 4º da CLT, de setembro a dezembro de 2015, julho a dezembro de 2016, meses subsequentes, com reflexos de sobreaviso prévio, repouso semanal remunerado FGTS. O reclamante, em recurso ordinário, pede condenação no adicional de periculosidade, alegando que atuava em motocicleta, além de desempenhar atividades perigosas como combate ao fogo. A reclamada também recorre, pede reforma do julgado, principalmente pedindo exclusão de horas de sobreaviso. Contra razões de enfim, em síntese, relator, Vossa Excelência defende quem? O reclamante ou a empresa? Reclamante. Reclamante. Eu vou fazer logo uma antecipação e Vossa Excelência fica à vontade para fazer a sustentação nos pontos. Eu fiz análise, inicialmente conheço dos recursos das partes, o reclamante preenche os pressupostos gerais de admissibilidade, a reclamada pede substituição do depósito recursal por seguro-garantia, que foi aceito. Faço análise do adicional de periculosidade, essa questão da atuação em motocicleta, eu analiso no sentido dizendo que o reclamante utilizava a motocicleta predominantemente nas áreas internas da empresa, velocidade desenvolvida inferior a 20 km por hora, de modo que, com base na jurisprudência aqui da segunda turma, essa hipótese ela não gera a incidência do artigo 193, parágrafo 4º da CLT, de modo que, em relação à motocicleta, voto pela não concessão do adicional. Na ordem de serviço em relação ao combate de incêndio, na ordem de serviço de D43B, que fala de combate de incêndio, verificação de infraestrutura, controle de pragas, o reclamante atuava como gerente, agente florestal. A informação dos autos, e Vossa Excelência pode refutar ou não, mas nos autos, no ID digital aqui presente, ele não integrava a brigada de combate a incêndio. Ele atuava, sim, em áreas plantadas, ocasionalmente, áreas que eram onde ocorriam incêndios, e a portaria 1885 de 2013, no anexo 3, estabelece que a segurança pessoal e patrimonial deve atender às condições contratuais existentes na atividade em si. A atividade de segurança ambiental também é mencionada, mas em condições do item 2, que devem ser caracterizadas como atividade patrimonial ou pessoal. No caso, o reclamante ele não tinha a formação exigida pela CBO e não se enquadrava nas condições estabelecidas na portaria 1885 de 2013 para fazer jus ao pagamento, de modo que entendo indevido o pedido de adicional de periculosidade, mantendo a sentença nesse tópico. Faço análise também, presidente, do recurso da empresa, mas não vi elementos na tese recursal que pudessem alterar a sentença, de modo que, em conclusão, eu conheço de ambos os recursos, no mérito nego provimento também aos dois, para manter inalterada a sentença de primeiro grau. Então, é o voto que eu trago aqui para discussão na segunda turma. Obrigado. Vossa Excelência vai fazer a sustentação? 10 minutos. Colega da Câmara. Oi. Colega da Câmara, doutos desembargadores, doutor relator James, doutor presidente, doutora Ilka, representante do Ministério Público, saúdo a todos, também os colegas presentes e os servidores desta casa. Doutor, eu vou me ater somente ao fato da periculosidade. Na realidade, ele tratava de um mapa de 250 km a 300 km por dia, né? Sendo assim, até pela que foi chutado na exordial, seria até inviável a velocidade de 20 km por hora, porque ele transitava por MAs e por BRs, já que o mapa da fazenda da Suzano,
utilizada para a plantação, para depois produzir o papel, enfim, tem uma extensão muito grande. Inclusive, até dentro da propriedade particular, se necessário fosse, ele teria que andar em velocidades mais excessivas. Entretanto, o trânsito de uma fazenda a outra sempre era realizado por BRs e MAs, né, o que exigia uma velocidade além do de 20 km por hora. Quanto ao combate de incêndio, inclusive com o pagamento de horas extras exercidas pela própria empresa, os agentes florestais eles agiam diretamente no combate, né? Eles, na verdade, eles coordenavam a forma de combate ao incêndio, chegando próximo ao fogo com a utilização de todo o material, tanto uma pá como o uso de material químico. Havia também a necessidade de combater invasores, né? De certa forma, nunca chegando, acredito eu, a um embate físico, mas de chegar até determinado local, combater invasores e muitas vezes com a força policial. Sendo assim, por esses 3 tópicos, quanto à utilização da motocicleta de forma exacerbada durante todo o seu período de trabalho, né, numa região de 250 a 300 quilômetros, o combate direto ao incêndio. E a questão também dos invasores, eu peço licença ao doutor para trazer essa necessidade do pagamento da periculosidade, né, inclusive incluído pelas normas bem expostas, né, o artigo 93 da CLT, que fala que são também consideradas perigosas atividades do trabalhador com motocicleta, a portaria 1885 do Ministério do Trabalho e Emprego, que fala que é segurança ambiental florestal, patrimonial e ou pessoal de áreas de conservação de fauna, flora natural e reflorestamento, que é o caso também. Não trata nem tampouco do embate. Só pelo fato de, por essa portaria 1885 do Ministério do Trabalho, ele desempenhar a função de segurança ambiental e florestal, que é o caso, já seria um motivo de periculosidade. E, além de tudo, o combate do incêndio, né, que tanto na contestação como no recurso da própria empresa, ele foi indicado como real, né, que no momento houve nenhum tipo de contra-argumentação nesse sentido. Inclusive, só para reiterar, existem os boletins de ocorrência de todos esses fatos que foram tragos na exordião. Motivo pelo qual eu pediria a procedência do pedido no nosso recurso ordinário. Agradeço, Vossa Excelência. O voto já é esse que está na tela, né? Li atentamente a tese recursal. Essa questão do uso de motocicleta, ela sempre é polêmica, então entendo que tem que ser analisado realmente no caso concreto. E a conclusão que chego nesse específico processo no sentido do voto que eu já trago aqui em tela. Agradecido. Agradeço, Vossa Excelência. Doutor Emílio, conhece e nega ambos os recursos. Essa é a decisão da segunda turma. Agradeço a sua presença. Obrigado. Bom dia. Próximo. Bom dia, doutor. Próxima preferência é o de número 17 da pauta. RO Sumaríssimo 0017-372-81-2019-0015, de relatoria da desembargadora Ilka Esdra Silva Araújo, pedido de preferência pelas partes, pelos advogados Yuri Ataíde Vieira, pela parte Bono Transportes Rodoviário e Distribuição Limitada, e também pela advogada Mariane de Brito Pinto, em defesa de Mateus Supermercados S.A. O recurso é do reclamante. Os advogados são das reclamadas. Quem está na tribuna representando? Nós estamos Os aqui dois lados pelo estão lado presentes? recorrido. Estou pelo primeiro recorrido do certo. Bono Transportes e a doutora Mariana está pelo Mateus. Correto. Pelo lado do... Ambos estão pelo lado do recorrido. Ah, certo. É porque são duas empresas. São duas empresas. Entendido agora. Pois bem, o recurso aqui, no caso, é do reclamante. Correto. O senhor Tiago da Mota Correia Chaves. E o voto é no sentido de conhecer e não dar provimento. E negar provimento ao recurso do reclamante. Então, nesse caso, eu acho que atende a ambos os advogados que se encontram para a sustentação oral. Perfeitamente. Então,
Nesse caso, por força regimental, A gente já está dispensa. fica dispensado, mas vocês dois se identificam, né, no microfone para ficar registrado. Pronto. Então, só um se identificou, a doutora precisará também fazer a identificação. Só para a questão de regimental, fazer identificação e registro, Yuri Ataíde Vieira, OAB 11069, representante de primeiro recorrido, Bono Transportes. Aproveitar, presidente, para uma falta de educação minha, desejar bom dia, desembargador Ailton, desembargador James, ao nosso ilustre procurador Maurício, nosso presidente, desembargador Gerson, a demais serventuários, e agradecer a oportunidade e boa semana a todos. Muito obrigada. Bom Boa dia. semana Bom também dia, doutor a Vossa Yuri. Excelência. Obrigado. Primeiramente, bom dia também. Meu nome é Mariane de Brito Pinto, OAB 19677. Estou pelo Mateus Supermercados. Obrigada também pela Obrigado, bom dia. atenção. Bom dia. Bom dia a ambos. E uma boa semana também. Estamos só iniciando, né? Começando aqui a semana, praticamente. Próxima preferência é a de número 7 da pauta. RO Sumaríssimo 0016-647-29-2022-0002, de relatoria do desembargador James Magno Araújo Farias, pedido de preferência pelo advogado Vander Ribeiro Silva, em defesa de Paulo André Caldas Moraes, sem sustentação oral. Vossa Excelência pode ir só a conclusão. Eu vejo que não há manifestação. Presidente, aqui... Deixa eu só carregar aqui. Paulo André Moraes, não é isso? Alvorada Motos. Bom, conheço o recurso, faço análise. A conclusão está no sentido de conhecer e negar provimento para manter a sentença. Sem divergência, conhece e nega. Próximo. Senhor presidente, encerradas as sustentações presenciais, vou iniciar agora por videoconferência. Pois não. A primeira a ser apregoada, ela está numa audiência, então eu vou pular e depois eu retorno à doutora Gabriela. Só um minuto. A próxima preferência... Desculpa, Valesca, acho que eu não estou conseguindo te ouvir. Foi o meu que você está pulando, o seu microfone não está chegando, porque eu disse que estava em audiência, foi isso? Isso. Eu estou aqui, se você quiser fazer que o seu microfone não estava chegando para mim, e eu tive a impressão de você falar exatamente do meu então caso. eu vou Minha audiência pregoar está o seu aqui parada. Pregoamos o processo dela. Muito obrigada. O próximo é o 16 da pauta. Só um minuto. Então, o próximo é o 16 da pauta, 0017-088-70-2019-0016, de relatoria da desembargadora Ilka Esdra Silva Araújo, pedido de preferência pela advogada Gabriela Nudelima Valdambrini Arruda de Andrade, em defesa de Laboratórios Baldac Limitada, por videoconferência. Desembargadora Ilka, com a palavra. Eu vou antecipar, porque acredito que a doutora Gabriela o voto atende às expectativas da tese defendida por ela. Está em discussão aqui a estabilidade de dirigente cooperativa e o fato de que as atividades empresariais foram encerradas. E se a dispensa teria sido discriminatória ou não. Pois bem, nós estamos considerando que não houve dispensa discriminatória em razão do encerramento das atividades. Restou, conforme prova oral e documental, evidenciada esse encerramento e encerramento da atividade empresarial da recorrida em todo o estado do Maranhão, inclusive, que é a base territorial da cooperativa em que o recorrido atuava como dirigente, e que, nesse caso, aplica-se a hipótese do item 4 da súmula 369 do TST. Então, o recurso está sendo conhecido e não provido. E o recurso é exatamente do reclamante, o senhor Glauber Moura de Andrade. Doutora Gabriela, esse é o resultado, lhe atende... Havendo um voto convergente, me atende, excelência. Eu abro mão da sustentação. Isso, registre só a sua OAB que a defende, por favor.
Lhe desejo um bom dia, doutora. Desculpa, um bom dia para Vossas Excelências. Eu estou aqui ao mesmo tempo numa audiência, por isso peço desculpas desde já. Cumprimento Vossa Excelência, na pessoa de quem cumprimento todos os demais membros do Ministério Público. É a correria e a preocupação com a audiência. Mais uma vez peço desculpas. Um bom dia. Gabriela Nudelima Valdambrini, Arruda de Andrade, OAB São Paulo 262063, representando Laboratórios Baldatti. Muito obrigado. Nós lhe desejamos um bom dia e outras audiências igualmente boas. Eu que agradeço, uma boa pauta para Vossas Excelências. Bom dia. Próximo. Próxima preferência é o de número 8 da pauta. RO Sumaríssimo 0016-65592-2021-0017, de relatoria da desembargadora Ilka Esdra Silva Araújo, pedido de preferência pela advogada Rafaele de Souza Silva, em defesa de Maiti Agrícola Limitada, presente por videoconferência, e também pelo advogado Nonato Masson Mendes dos Santos, em defesa de Carlos de Jesus Ferreira dos Santos, que pediu por videoconferência, deferido pela desembargadora relatora, mas não está presente. Desembargadora Ilka. Esse processo, eu não coloquei nenhum indicativo aqui de retirada de pauta, mas eu vou retirá-lo para uma reanálise. Retirada de pauta a pedido da desembargadora. Peço aí a comunicar à doutora Rafaela que a desembargadora Ilka está pedindo retirada de pauta para trazer oportunamente. Agradeço a presença da senhora e a compreensão. Obrigada, excelências. Ótima pauta, ótimo dia a todos. Obrigada, relatora. Bom dia. Obrigado. Próximo. Próxima preferência é o de número 15 da pauta. RO 0017-081-34-2021-0008, de relatoria da desembargadora Ilka Esdra Silva Araújo, pedido de preferência pelo advogado Lucas Gabriel Duarte Santos, em defesa de Maria do Socorro Silva Barreto de Magalhães, por videoconferência. Houve pedido também pela advogada Raíssa Soares Dantas, pelo Banco Bradesco, por videoconferência, deferida, mas não está presente. Desembargadora Ilka. Quem está presente, então, é o advogado do reclamante. Isso. Pois Isso, bem, excelente. eu vou pedir a dispensa de leitura do relatório. Certo. Todos os meus colegas já têm aqui também a ciência do que está no relatório, já proferiram virtualmente aqui suas impressões. E vamos passar, então, a ouvir o advogado que está na tribuna, para ganharmos um pouco mais de tempo aqui na sessão. Certo. E já antecipo que realmente será necessária a sua manifestação. Então, fique à vontade para defender aí exatamente os pontos que Vossa Excelência acha que devem ser reforçados. Doutor Gabriel tem a palavra, por 10 minutos. Bom dia, excelentíssimos desembargadores, né, excelentíssimo desembargador, doutor presidente desta turma, doutor Gerson de Oliveira Costa Filho, excelentíssima desembargadora doutora Ilka Esdra Silva Araújo, relatora do processo, excelentíssimo desembargador doutor James Magno Araújo Farias, excelentíssimo doutor, também procurador, né, do Ministério Público do Trabalho, doutor Maurício Pessoa, demais serventuários da Justiça, cumprimento a todos cordialmente. Bom, excelência, inicio aqui minha sustentação oral, informando que, preliminarmente, identifica as nulidades da sentença por ausência de fundamentação. Por quê? A gente nota, excelência, que na sentença, pela leitura da sentença, única e exclusivamente foram levados em consideração o laudo pericial produzido nos autos. Foram trazidas diversas provas nos autos, foram trazidos documentos médicos, foram trazidos relatórios médicos, foram trazidos outros laudos periciais, os quais sequer foram citados na sentença, né? A sentença não citou esses outros documentos trazidos aos autos, né? A gente sabe que o juiz, ele em tese, não fica adstrito ao laudo, conforme o artigo 479 do CPC. Mas, no presente caso, o magistrado ACOR, de primeiro grau, pegou única e exclusivamente o resultado do laudo pericial e proferiu a sentença, né? Seguindo, excelência, a gente tem que a reclamante, né, a hora recorrente,
ela exercia um trabalho absolutamente desordenado, né? A gente tem que ela foi contratada para exercer um cargo de escriturária, né, no Banco Bradesco, conforme consta na análise de histórico ocupacional emitida pela própria instituição recorrida, certo? Eles mesmos emitiram esse documento, mas, em verdade, ela chegou a exercer, sempre obrigada por seus superiores, as funções de caixa, supervisora, chegou a substituir o gerente de suas férias, ou seja, chegou a fazer, na verdade, um pouco de tudo, né? O mais grave é que não recebeu nenhum acréscimo financeiro para tal. Chegou a avisar também o gerente de seus superiores, todas as oportunidades recebia negativas por parte destes, certo? Então, assim, Excelência, pelos autos, analisando os autos, a gente conclui, né, que a recorrente ela sofreu danos físicos e também psíquicos, né? A gente frisa aqui que ela vive atualmente sob efeito de medicamentos. É uma pessoa com uma idade já avançada, vive sob efeito de medicamentos, de modo que não consegue fazer atividades básicas do dia a dia sem a utilização dos medicamentos, né? Ademais, Excelência, eu quero frisar aqui que esta defesa já juntou nos autos um laudo recente elaborado pela Justiça Federal, da Seção Judiciária aqui do Estado do Maranhão, realizado por perito da Justiça Federal, em um processo em que a recorrente ela pugna pela isenção do seu imposto de renda, justamente em virtude das moléstias profissionais que é portadora. Esse laudo já encontra-se expresso desse laudo, Excelências, a situação de que a recorrente é portadora de moléstias profissionais adquiridas no ambiente de trabalho, né? Assim como tais moléstias são incapacitantes e permanentes. O laudo está juntado já aí nos presentes autos. Inclusive, foi realizado recentemente. Depois disso, seguindo, né, a marcha processual, a gente vê que a recorrente ela já foi aposentada por aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. Existe também nos autos uma carta de concessão do INSS, que encontra-se também anexada nos autos, né? A instituição recorrida fala muito em suas petições em culpa, né? A gente sabe aqui que, pela análise dos autos, a gente identifica que houve culpa da recorrida, mas ainda que não houvesse culpa, aplica-se a teoria do risco, né? Até porque a gente está aqui em relação empregatícia, de empregado e empregador. No que se refere à indenização, Excelência, também pontos estes trazidos dos autos, por danos materiais, a gente nota que a jurisprudência do TST ela já se consolidou no sentido de que a regra é que a pensão mensal, né, ela é devida de forma vitalícia. Não é a gosto da parte recorrida que haverá a limitação do seu pagamento até determinada idade. Até abre-se uma exceção no artigo 950, né, que a gente sabe, do Código Civil, desculpem, que dele depreende, na verdade, que se cabe alguém escolher, né, se quer receber, ou, dependendo da adesão de vossas excelências, se quer receber em uma quantia só ou em pensões mensais, esse alguém é recorrente. Está lá expresso isso no parágrafo único do Código Civil, aplicável também por subsidiariedade à CLT. É necessário atentar-se, Excelência, outro ponto que foi trazido das contrarrazões recursais, né, do recorrido, é que ele confunde repetidamente nas suas petições os termos pensão mensal vitalícia com lucro cessante, para informar que a recorrida não teria direito, né? A gente sabe que os mesmos têm conceitos e finalidades diferentes e distintos, são institutos distintos, né? Outro ponto, né, que foi levantado também, questão de valores a fim de cálculo de pensão mensal vitalícia. A gente frisa que a recorrente atualmente, como já se comprovou também nos autos, aposentada por tempo de contribuição, certo? E percebe a quantia de R$ 4.423, sendo que, no caso de fixação de pensões mensais vitalícias à recorrida, é este o montante a ser levado em consideração, e não o montante anterior, né, que o advogado da parte recorrida havia informado nos autos. Bom, Excelência, a gente adentra aqui em outro ponto que foi levantado também no recurso ordinário, acerca de que há, né, uma série de inconsistências no laudo pericial realizado nestes autos. Como eu já afirmei a vossas excelências, existem outros laudos periciais realizados em outras justiças que já estão anexados nos autos favoráveis à recorrente, que dizem justamente o contrário do que o laudo pericial produzido nesses autos, né? Há uma série de inconsistências. Vamos lá. A perita nomeada ela afirmou de modo positivo para o quesito constante do item 5
do laudo, o qual indagou se a empresa cumpria todas as normas de segurança e prevenção indicadas na legislação e outras normas técnicas aplicáveis. Não se sabe sequer como a recorrida chegou a tais conclusões, a mesma não se dirigiu sequer à filial da empresa recorrida. Eu creio que, para uma decisão justa, ela teria que se deslocar até tal filial para chegar a tal conclusão, né? Logo no item seguinte, no item 6, a gente mostra uma contraditoriedade. Eis que logo a mesma respondeu, a mesma perita, negativamente, né, a pergunta de que se havia ou não equipamentos que pudessem evitar o acidente de trabalho. Então, como é que num tópico ela diz que a empresa cumpria todas as normas de segurança e no tópico seguinte ela já fala, né, ela já afirma que não havia equipamentos que pudessem evitar o acidente de trabalho. Né, isto evidencia-se em verdade que não havia o cumprimento das normas de segurança e prevenção previstas em lei. Certo? Sabe-se que as LERDORTs, né, de que é portadora a recorrente, elas são necessariamente adquiridas no ambiente de trabalho. Né? Ninguém nasce com doenças que fazem parte da LERDORTs, nem adquire no ambiente de trabalho. Tratam-se estritamente de moléstias profissionais. Isso está claro nos autos, que a recorrida é portadora de tais moléstias. Ademais, Excelência, a gente não pode crer que o único laudo pericial, realizado por uma única perita, que não é sequer especialista na área de interesse, que é ortopedia, porque ela não é especialista, possa se sobrepor a todos os laudos que a recorrente realizou desde o início de seus sintomas e de suas doenças ocupacionais. A recorrente ela já foi submetida a diversas perícias em várias justiças, né? E assim, o único laudo que deu negativo foi esse presente, certo? Inclusive, tem um laudo mais recente que esse, como eu já afirmei, que deu positivo, né, para as doenças incapacitantes e formando expressamente que a recorrente é portadora de moléstias profissionais adquiridas, portanto, no ambiente de trabalho. A gente frisa que foi infringido em caso o louvável artigo 465 do CPC, o qual é claro ao prever que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia. Fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Frisa-se que soa, inclusive, estranho, Excelência, a situação de que o próprio recorrido impugnou por 2 vezes a nomeação de peritos, justamente pelo fato de não serem especialistas, e agora concorda plenamente com o laudo pericial realizado por perito não especialista. Né? Bem, Excelência, a gente sabe que as LERDORTs, elas são doenças de grandes incapacidades, de grandes especificidades, necessitam, portanto, da análise mais aguçada, que somente pode ser feita por profissional da ortopedia, que é o profissional da área de interesse, e não por um médico generalista ou especialista em outras áreas, como foi o que ocorreu. Bem, Excelência, era isso que eu tinha relatado, no mais. Nos autos, eu creio que está bem detalhado. Eu reforço aqui todos os requerimentos constantes no recurso ordinário e na manifestação que foi juntada posteriormente, certo? E agradeço a oportunidade e aproveito o ensejo para renovar meus votos de estima e consideração a vossas excelências. Obrigado pelo espaço e tenham um bom dia. Agradeço ao doutor Lucas pela brilhante defesa e eu pergunto ao desembargador James. Obrigado, Excelência. Presidente, eu já tinha votado eletronicamente acompanhando a relatora, a desembargadora Ilka, né, e escutei atentamente a sustentação oral feita por doutor Lucas Gabriel, e apesar do processo ter, de fato, detalhes que demandam uma atenção especial, mas eu continuo mantendo o voto de aderência à relatora. Obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. Parabéns, doutor Lucas, pela defesa. Muito bem feito. Eu vou fazer 3 pontuações que eu vou... Desembargadora Ilka. Obrigado. Saiba que nós fizemos uma análise. Inicialmente, tem matérias que só foram trazidas ao conhecimento da Justiça no 2º grau. Então, portanto, matérias factuais e provas que não poderiam ter sido consideradas nessa fase. Nós temos um laudo pericial perfeitamente válido. O perito nomeado pelo juízo atende aos requisitos estabelecidos para exercer essa atividade e, embora ele não seja especialista na área pretendida pelo reclamante, ele estava habilitado, sim, para a realização da perícia. E a perita demonstrou ter conhecimentos técnicos necessários para essa atividade. Também temos só a considerar o seguinte:
que a aposentadoria por invalidez concedida à parte autora, ela por si só não é documento hábil para configurar a existência da doença ocupacional. Não estamos dizendo com isso que ela não esteja doente, nem esteja incapacitada, nem tenha feito jus ao benefício recebido, somente que, pelas provas constantes, as provas válidas existentes no processo, nós não podemos estabelecer essa correlação, esse nexo causal. Não foi possível estabelecê-lo. Portanto, nós estamos mantendo a sentença de primeiro grau por esses motivos. Só para resumir, o advogado vai ter acesso ao texto integral do acórdão e saberá quais foram os outros argumentos para manter a decisão. Um bom dia, doutor. E bom dia, excelência. uma boa semana. Boa semana. Obrigado. Próximo, esse é o resultado por unanimidade. Próxima preferência é o número 10 da pauta. RO 0016 699 90 2020 0003, de relatoria do desembargador James Magno Araújo Farias, pedido de preferência pela advogada Helenilza dos Santos Silva, em defesa de Ângela Maria Martins Marreiros, por videoconferência. Desembargador James, só tem uma parte, desembargador James. A advogada é advogado reclamante. Bom, a sentença, presidente, julgou para excelente pedido e deferiu a transferência do reclamante do Hospital Universitário da UFM em São Luís para o Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí em Teresina. Essa matéria eu tenho analisado caso a caso, não criei um precedente genérico. Nesse caso, eu reconheço a EBSE como empresa pública prestadora de serviço essencial, faço uma análise em relação aos tópicos gerais e entendo, o voto é longo, vou tentar fazer só um resumo já antecipando, que o pedido de transferência do HUFMA para o HUFPI, ele tem amparo, de fato, na Lei 8.112, no artigo 36, parágrafo único, incisos, e também invoco o artigo 226 e 227 da Constituição da República, de modo que, acolhendo os princípios da dignidade humana e da preservação da unidade familiar, eu entendo que o interesse público, no caso, ele deve ser moldado para permitir que a reclamante continue residindo com a sua família, com o esposo, 2 filhos, genitores idosos e atualmente doentes, e o pai ainda com diagnóstico oncológico. Então, em breve resumo, acredito que a advogada da tribuna esteja aqui observando. Eu vou só antecipar que eu estou conhecendo e negando o provimento para manter a sentença nos termos da fundamentação, que é longa. É o voto. Bom dia a todos, excelências. Isso. Não havendo divergência, excelência, primeiramente, gostaria de desejar bom dia a todos, a essa nobre turma. Gostaria de cumprimentar também os servidores da casa, que sempre possibilitam a realização dessas sessões, aos colegas advogados e partes que nos assistem. Não havendo divergência e sendo essa manifestação do tribunal, eu declino da sustentação. Agradeço, Vossa Excelência. É a decisão da segunda turma, conhece e nega provimento para manter a decisão do segundo grau, do primeiro grau. Eu estou também acompanhando o desembargador James, que já proferiu o seu voto. Esse é o resultado. Agradeço a doutora. Obrigada, excelência. Presidente, só para fazer uma observação aqui. Obrigado, doutora Helenilza. Que na tela tem uma anotação pública de divergência da desembargadora Solange, mas, na verdade, ela levantou, mas ela não está divergindo de mim, porque, na verdade, o que ela coloca aqui é exatamente o mesmo voto meu, que é para manter a transferência. Então, mas ela está fora desse quórum. Não, é porque a anotação pública está aqui na tela, mas eu observei, é só para dizer que eu analisei
e não tinha que acolher nem divergir, porque, na verdade, ela divergiu, mas não tem divergência. É só isso. Mas foi bem observado pelo desembargador James, porque a gente vota, às vezes, antecipadamente, e não fez essa previsão de que não estaria no dia, né? Então, como tem o registro da divergência, foi bom ter esclarecido que o quórum hoje é esse, né? Que não se está desprezando a anotação do colega, mas apenas porque mudou o quórum, né? Eu quero parabenizar a doutora Helenilza pela defesa, veio muito aguerrida, é um tema delicado, ela sabe da jurisprudência que a gente não forma um ponto de vista único, não tem uma forma para todos esses casos, nós temos casos que nós já julgamos contra, porque também o interesse público, em alguns casos, ele deve prevalecer no sentido da presença do servidor público aqui em São Luís, mas em casos específicos como esse, que envolve doença na família, envolve a questão do núcleo familiar, a presença da reclamante é importante e ela pode, evidentemente, aqui depois ser substituída em São Luís. Então, parabenizo a advogada pela defesa bastante aguerrida e bastante aqui pronta na defesa dos interesses da reclamante. Muito obrigado. Agradeço imensamente, Excelência, a menção. Obrigado. Próximo. Próxima preferência é a de número 6 da pauta. Próxima e última preferência, senhor presidente. É do número 6 da pauta, RO sumaríssimo 0016 601 49 2018 0012, de relatoria da desembargadora Ilka Esdra Silva Araújo, pedido de preferência pela advogada Larissa Pinheiro Torres, em defesa de Voight Paper, Máquinas e Equipamentos Limitada, por videoconferência. Qual o número, por favor? 6 da pauta, 6. Excelência. Bom dia. Bom dia. A advogada está defendendo a empresa. Isso é recorrente? A doutora Larissa exatamente. Perfeito. É verdade, a CAEF também. Ela é recorrida, a CAEF, e o reclamante é recorrido também. Isso, perfeito. Certo. E o que a empresa, no caso aqui, está batendo é a questão da responsabilidade subsidiária, não é isso, doutora? Exato, principalmente. Só um momentinho. É o ponto. Claro. Tem também uma discussão sobre A aplicação da multa do 477. Isso. E a correção monetária e juros. E tem também o questionamento de correções, né? Isso. Atualização de cálculos. Pois bem, doutora, eu estou dando meu voto, eu vou antecipar para a senhora poder ficar mais à vontade na sua sustentação. Eu estou dando provimento parcial. E, nesse caso, o que eu estou propondo retirar é exatamente eu estou dando provimento parcial para aplicar a decisão vinculante proferida nos julgamentos do STF, e, nesse caso, é a parte que é relativa à atualização e correção de valores. Certo. Então, seria interessante a abordagem da responsabilidade, né, subsidiária. Isso, por favor. Eu vou lhe deixar com tempo e bastante
serenidade aí para fazer a sustentação. Claro. Muito obrigada. Doutora Larissa, com a palavra. Sim, claro, obrigada, Excelência. Aqui, o caso, na verdade, nós entendemos que, por qualquer ângulo que se observe, a responsabilidade da Voit, ela não poderia ser aplicada, porque, inicialmente, a súmula, aliás, a OJ 191 não foi observada no sentido de que a Voit, ela, na verdade, ela figura como a dona da obra nesse caso, porque ela contratou a KF para execução de uma obra, para que seja possível a instalação da máquina que é fabricada pela Voit. A Voit Paper, ela fabrica máquinas para fabricação de papel, e quando ela vende essa máquina, ela precisa fazer toda a instalação, né? É uma máquina gigantesca, que precisa de uma instalação específica no ambiente, enfim, daquele comprador da máquina. E a contratação da KF é justamente nesse sentido, para fazer essa obra, para a instalação dessa máquina. Então, nesse sentido, entendemos que a Voit, ela é a dona da obra e, com isso, não poderia ser responsabilizada pelos funcionários da empreiteira. Além disso, aliás, ainda que se entenda, né, por outro lado, ainda que se entenda pela responsabilidade da Voit com base na súmula 331 do TST, ainda não foi observada a questão da efetiva prestação de serviços do reclamante, fora recorrido, né? Isso porque ele prestou serviços à Voit somente até 30 de dezembro de 2017, enquanto ele veio a ser demitido somente, ele ficou à disposição da empresa, da KF, né, da empregadora, até 13 de 2 de 2018, ou seja, no momento da rescisão, ele já não prestava serviços à Voit. Então, com isso, com base no item 6 da súmula 331, a época da rescisão, a Voit já não poderia mais ser responsabilizada, se assim entender pela aplicação da súmula 331 e não pela OJ 198 e artigo 455 da CLT. Então, aplicando a súmula 331, haveria o item 6, a responsabilidade estaria limitada ao período da prestação de serviços. E, nesse caso, as verbas rescisórias e, inclusive, a multa do 477 da CLT não poderiam ser aplicadas à Voit, já que nesse período, no período em que houve o fato gerador dessas verbas, já não existia mais a prestação de serviços à Voit. Então, ela já não era mais a tomadora de serviços do reclamante. Ainda sobre a multa do 477, não há prova de que houve o atraso no pagamento das verbas rescisórias. Isso porque o reclamante prestou serviços até o dia 13 de fevereiro e as verbas foram pagas em 20 de fevereiro, ou seja, antes do período de 10 dias. E a sentença considerou que a própria Voit assumiu que ele teria cumprido o aviso prévio em casa, enquanto, na verdade, a defesa da Voit foi clara ao dizer que não há provas nesse sentido, ou seja, ele cumpriu o aviso prévio, e desse modo não há que se falar em nulidade do aviso prévio. Não tendo prova de que ele realmente parou de trabalhar, né, no dia 15 de janeiro, então deve-se considerar o término do contrato em 13 de fevereiro, e com isso as verbas rescisórias foram pagas no tempo correto. E é isso. Já que, quanto ao tópico da correção monetária e juros, já houve o provimento, né, do recurso, então o que eu tinha para sustentar é nesse sentido. Agradeço a doutora Larissa pela participação e a sua sustentação. Doutora Larissa, eu sempre digo que a sustentação oral é muito importante, porque, às vezes, ouvindo os fatos que estão sendo relatados pela
pela advogada, nós conseguimos ver uma luz ou uma situação diferente da que tínhamos visto antes. Sim, eu até peço desculpa se eu fui muito rápida na minha exposição. Não foi não, doutora. No essencial, eu compreendi as suas alegações na primeira frase. E então, na sua bom. primeira frase já me veio realmente aqui uma dúvida. O que com relação exatamente à responsabilidade, o grau de responsabilidade da empresa. Pois bem, eu vou retirar o processo de pauta, fazer uma reanálise desse ponto com base na sua sustentação oral. E, como vai ser retirado de pauta, nós vamos fazer a republicação e a senhora receberá, né, a indicação da nova data, ficando, já que foi feita a sua sustentação, o quórum mantido, certo? Vinculado, o quórum está vinculado. Tá bom, eu agradeço. A desembargadora Ilka pede a retirada de pauta para trazer oportunamente e agradeço mais uma vez a doutora Larissa. Eu que agradeço. Obrigado. Encerrando. Obrigada. Nós lhe desejamos um bom dia. O último processo da pauta, o último processo da pauta com sustentação, né? Todos os outros continuam na pauta virtual até o final do dia. Eu agradeço a presença de todos, dou por encerrada a sessão.